Uma boa noite! Tudo bem com você? Nós estamos aqui iniciando o nosso culto online e agradecemos por você já estar com a gente. Nós vamos meditar no verso bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 27, que nos diz: Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Neste momento nós vamos falar com Deus e nós vamos usar a ferramenta chamada oração. Se você puder, vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nos curvamos perante a Tua presença e agradecemos a Ti pela oportunidade de podermos parar um pouco para ouvirmos a Tua palavra. Queremos sentir a Tua palavra vindo aos nossos corações. E o Senhor escolheu o Teu servo para ser um instrumento em Tuas mãos, para compartilhar o pão da vida nessa noite. Que cheio do Teu poder, Ele compartilhe então a mensagem que tanto precisamos. Dá-nos um coração mais fraterno, que possamos pensar nas pessoas que nos cercam, as necessidades que elas têm, as necessidades da Tua obra. Queremos também, Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados. Abençoa, Senhor, a equipe Conectados com Deus. Abençoa-nos na condução deste culto. E também suplico uma bênção especial para cada um dos nossos queridos amigos e irmãos internautas. Fica conosco e nos dá um bom culto em nome de Jesus. Amém. É muito bom estarmos aos pés de Jesus. Aprender da palavra de Cristo é uma necessidade nossa a cada instante. E eu fico feliz porque você talvez teve um dia bastante diferente aí, gastando as energias, talvez em algum passeio, ou brincando com os filhos, né? É bom esse momento em família. Talvez também você não conseguiria chegar a tempo na igreja e você preferiu se conectar na igreja online. Obrigado por você parar aqui. Deus seja louvado pela tua presença aqui no canal Conectados com Deus. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Nós queremos deixar um aviso especial para vocês. O Impacto Vitória 2025 está chegando.
As revistas estão prontas, aguardando o seu pedido, isto mesmo. Muitas pessoas no Brasil estão sendo escravas das telas. E existe um problema, porque as pessoas estão perdendo a saúde, estão adquirindo problemas familiares, matrimoniais, estão valorizando mais as coisas virtuais do que as coisas de fato físicas, não é mesmo? E algumas pessoas estão perdendo o emprego, porque não conseguem deixar de ver as notificações. Querem saber quantos visualizaram a postagem, quantos curtiram, querem saber das novidades da vida dos outros, não é mesmo? Você é chamado por Deus, tá? Para fazer a diferença na vida dessas pessoas, entregando-lhes uma revista. A campanha deste ano aborda sobre além das notificações. Observe esse cartaz aí ao lado. Neste momento, nós temos o momento da palavra. É um culto especial de assistência social e nós temos a alegria de ter como ministrador da palavra nessa noite o missionário Marcos Pereira. E vamos ouvi-lo sob o tema Espalhando Amor. Com ele a palavra. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre o amor ao próximo. Será que você ama o próximo? Será que nesta vida você já entendeu que precisa dedicar-se ao seu semelhante? Aqui no texto de Tiago, capítulo 1, verso 27, diz que a verdadeira, pura, a imaculada religião para Deus é dividida em dois pilares: manter-se afastado das corrupções do mundo e ajudar o seu semelhante. Eu sei que você e eu temos vivido uma vida de muito empenho em mantermos-nos afastados das corrupções do mundo. Mas e a outra parte? A religião pura e imaculada para Deus é formada em dois fundamentos: afastar-se do erro e ajudar o próximo. Será que nós temos dedicado a mesma força para os dois pilares? Ou será que temos pendido só para um? Ellen White diz que o amor é o princípio que anima o céu e deve ser o fundamento do caráter cristão. Isso deve ser expresso na prática, na vida prática. O cristianismo verdadeiro se manifesta não tanto no culto, mas no serviço altruísta e constante aos outros. Isso está escrito no livro Ciência do Bom Viver, na página 312. Percebe? Reparou? O cristianismo verdadeiro se manifesta não tanto no culto, mas no serviço altruísta e constante aos outros. Sabe, queridos? Muitas vezes temos ajudado os outros. Sim, claro. Damos uma moeda. Às vezes damos um lanche. Às vezes alguém vem pedir pra gente alguma coisa, a gente está naquele único lanchinho ali, né? A pessoa pede, a gente dá. Eu sei. Você tem amor no coração. Mas aqui diz que o serviço altruísta precisa ser constante. E agora? Você já conseguiu chegar nesse ponto? Ou talvez você diga assim: olha, eu tenho sim ajudado os outros, mas as pessoas são mal agradecidas. As pessoas usam mal os benefícios que nós compartilhamos com elas. Mas Jesus não pediu para que você avalie os resultados. Os resultados são para que Ele avalie. Nós estamos como ferramentas
estamos como instrumentos do serviço divino nesta terra. O resultado do serviço divino deverá ser avaliado pelo divino. Quando nós nos dedicamos ao próximo, nós precisamos entender que estamos fazendo isso por amor a Deus. Vamos demonstrar o nosso amor a Deus no serviço ao próximo. Você ama a Deus? Você já entendeu o tamanho de Deus? Você já entendeu o tamanho do amor de Deus por você? Eu quero te mostrar uma coisa. Você já ouviu dizer que o planeta Terra é grande? Não ouviu? Eu quero te mostrar alguns números aqui para que você possa fazer uma avaliação do tamanho de Deus em relação a nós. Veja bem, você já ouviu aquela frase de que toda criatura é menor do que o seu Criador? Ou seja, o Criador está aqui e ele cria algo que ele possa abarcar, controlar, ou entender, ou medir. Deus precisa ser maior do que as coisas que ele criou. Você já avaliou o tamanho da criação de Deus? Eu quero trazer para você aqui alguns números que, ainda que não sejam fidedignos, ainda que não sejam números exatos, servem para a gente entender por alto o que quer dizer o tamanho do nosso Deus. Olha, nós somos a obra-prima da criação. Você já ouviu essa frase? No entanto, Deus criou o ser humano, mas para que o ser humano pudesse ter uma casa, ele criou um planeta para esse ser humano morar. Não é verdade? E esse é o planeta Terra. Você sabe qual é o tamanho do planeta Terra? Se a gente fizer assim, ou assim, ou... Qual o tamanho do planeta Terra? Bom, eu fui pesquisar e eu fiz algumas avaliações, algumas métricas para que a gente possa entender um pouco melhor o tamanho da Terra. Faz de conta que a Terra é oca. Faz de conta. Tira tudo de dentro da Terra e coloca seres humanos dentro. Sabe quantos seres humanos caberia dentro da Terra se ela fosse oca e vazia? Caberia dentro da Terra 15 sextilhões de seres humanos. Bom, você está acostumado a ouvir a palavra 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, e agora, como fala? Quatrilhão? Quintilhão? Sextilhão? 15 sextilhões de pessoas caberiam dentro do planeta Terra se ela fosse vazia. Bem, a Terra é realmente um planeta grande, né? Deus fez esse planeta gigante para que pudéssemos morar nele. Mas a Terra é realmente algo grande? Bom, nós sabemos que o Sol é maior que a Terra, não é assim? E se o Sol fosse oco e vazio para colocar pessoas dentro? Quantas pessoas caberiam nele? 20 octilhões. Você saberia escrever esse número? Eu não sei escrever ele. Bom, não sei também nem medir. O que será que quer dizer 20 octilhões? Se o Sol fosse oco e vazio, caberiam 20 octilhões de pessoas dentro do Sol. Bom, se a Terra caberia 15 sextilhões, no Sol caberia 20 octilhões. Mas o Sol é a maior estrela do universo? Não, não é. Existe uma estrela que atualmente tem sido considerada a maior estrela do universo. Ela se chama Stephenson 218. Não sei porque que o 2 nem o 18. Mas isso é irrelevante. O que é relevante para nós é tentarmos entender o tamanho dessa estrela. Bom, o planeta Terra, que é gigante, caberia 15 o quê? Sextilhões de pessoas dentro dele. O Sol é muito maior, caberia 20 octilhões de pessoas dentro dele. A Stephenson 218 caberia 200 decilhões de pessoas
Bom, não dá para entender, né, o que é esse número. No entanto, queridos, isso é apenas para a gente avaliar qual o tamanho de Deus. Sabe por quê? Porque para amparar no nada essa estrela chamada Stephenson 218, existe um universo muito grande, que também foi criado por Deus. E quer saber o tamanho desse universo? Sabe quantas dessa estrela maior caberiam no universo? E é apenas o universo que podemos ver. O universo que é chamado universo observável. Não sabemos se o universo continua. Até onde podemos ver, neste pedaço de universo, caberiam 25 tredecilhões. Não dá para pedir para os meninos da técnica escrever esse número. Ia tampar eu inteiro, só de 0,0000. Tudo isso é o tamanho do Deus que te ama, que veio aqui morrer por você. Mas esse Deus maravilhoso não veio morrer só por você. Ele veio morrer também pelos necessitados, pelos pequeninos, como ele mesmo disse. E para que os pequeninos possam ter uma chance de conhecer o amor de Jesus, esse amor de Jesus precisa chegar até eles através de você. Se você não for o agente de Deus na vida dos pequeninos, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, você estará abrindo mão de algo que Deus deixou para que você fizesse. Às vezes nós, devido à nossa atividade diária, às nossas dificuldades do dia a dia, nos sentimos sem tempo para auxiliar o próximo. Até mesmo as atividades da igreja, muitas vezes, nos dão tanta intensidade de compromissos que não sobra tempo para a gente se dedicar no auxílio ao próximo. Mas eu quero ler para você o que a nossa querida Ellen White escreve no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 24 e 25. Muitos estão muito ocupados em reuniões, enquanto negligenciam os deveres práticos da vida cristã. É mais fácil participar de reuniões do que visitar os doentes, cuidar dos pobres, vestir os nus e consolar os aflitos. Essas são as verdadeiras obras da religião. Sabe, queridos, talvez você diga assim neste momento: olha, sabe qual é a dificuldade para que eu possa auxiliar o próximo? É que eu não estou participando do grupo das Dorcas. Eu não sei quais são as atividades delas. Será que é necessário? Não, ou então você diz assim: eu não tenho recursos necessários. Será que o recurso é necessário? Ou então talvez você diga assim: eu não conheço nenhum projeto no qual eu possa estar inserido para ajudar os outros. Será que isso é necessário? Bom, eu quero te mostrar uma coisa. Eu estive nos últimos 15 dias na Bolívia. Sim, tive a oportunidade de estar lá. E lá na Bolívia, nós participamos de uma missão humanitária odontológica, na qual muitos de nós estávamos usando esse colete. Olha que legal. Missão Salvando Vidas. Eu falei certo? Salvando? Acho que sim. Este colete, ele é muito apropriado, porque ele é quentinho e lá na Bolívia é frio. Ele tem bolsos especiais, ele visivelmente, todos já identificam que aquela pessoa está colaborando com a missão humanitária. Mas será que é preciso um colete como este para que você possa ajudar o seu semelhante? Não, não é.
Ou será que talvez seja necessário um colete, então, como esse, da Conferência Geral? Aqui, inclusive, está escrito duas palavras em inglês, que eu nem sei o que quer dizer, de tão chique que é. Tem bolsos largos, aqui um espaço para colocar o documento, muito apropriado, não é mesmo? Bom, quando você vai lá na rua ajudar um morador de rua, é legal que você esteja identificado, é legal que você tenha onde colocar coisas que talvez você vá levar para ele. E isso aqui é necessário para que nós possamos ajudar o próximo. Não é mesmo? Não é mesmo? Este colete também não é necessário. Apesar de ser bonito. Como este aqui. Não é bonito este? Este aqui, da União Sul Brasileira. Olha. A logo do Bom Samaritano, que está escrito que o Bom Samaritano existe desde 1930. Muito respeitado, muito valorizado pela sociedade. Então, é uma alegria usar um colete como esse. Por quê? Porque você mostra para aquelas pessoas que serão servidas que você faz parte de um projeto sério. Mas será que é preciso que você mostre para as pessoas que você faz parte formalmente de um projeto? Não, não é necessário. Sabe? Quero dizer para você que não é preciso nenhuma identificação para que você possa mostrar o amor de Jesus. Não é preciso dinheiro, não é preciso posses, não é preciso um grupo de apoio, não é preciso um projeto estabelecido, é preciso um coração dedicado. Você tem um coração dedicado? Você entendeu o amor de Jesus por você? Você quer compartilhar esse amor de Jesus com outros? Muitos se esquecem que obra missionária é também auxiliar o próximo. Não apenas distribuir literaturas. Auxiliar o próximo é envolver-se com este próximo. Eu quero ler para você como era a igreja de Deus logo depois de Jesus ter ascendido aos céus. Está escrito em Atos, capítulo 4, verso 32. Diz assim: a multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Era uma atividade de todos, não do povo para a liderança, de todos, da liderança e do povo para o povo e para a liderança. Isso está provado aqui no verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Percebe? Mesmo os da liderança compartilhavam seus bens para ajudar os que estavam necessitados. E isso chegou ao ponto do que está escrito aqui: nenhum deles tinha necessidades. Que incrível! Será que na sua igreja não tem ninguém que tem necessidades? Será que no seu bairro não tem ninguém que tem necessidades? Tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que você poderia contribuir. Eu tenho certeza que você poderia auxiliar essa pessoa. Mas para que você possa dar auxílio a ela,
Você precisa entender que a religião de Cristo, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai, é ajudar essas pessoas e manter-se afastado das corrupções do mundo. Sabe? Armand White diz que o serviço que é prestado meramente para o benefício próprio, que não promove o bem de outros, não é serviço a Deus. Muitas vezes temos feito cultos maravilhosos, programas incríveis de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, programas para os 60 mais, programas para as crianças, mas e os necessitados? Eles têm sido trazidos para aproveitarem esses benefícios? Quando estamos naquele junta-panela espetacular da igreja, temos ido até a esquina para ver se alguém está com fome? No céu, o serviço é sempre voltado para o bem dos outros. Assim deve ser também na terra. Isso é a verdadeira religião. Tudo o que estiver em harmonia com isso tudo que não estiver em harmonia com isso é formalismo vazio. Isso está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo No Átrio do Templo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus vier, ele irá separar o seu povo do outro povo. Ele irá separar as pessoas em dois grupos. De um lado, ele colocará aqueles que estiveram com ele na jornada. Do outro lado, ele irá colocar pessoas que não irão para o céu. No livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31, diz que quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e com todos os anjos, ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e fostes visitar-me. Preso e fostes ver-me. Essa é a vida prática daqueles que serão separados para viverem para sempre. A vida prática, a vida diária daqueles que viverão para sempre é uma vida de dedicação ao próximo. É uma vida na qual você olhará para uma pessoa e terá compaixão, terá interesse de ajudá-la. Eu sei que você tem feito isso. Eu quero te contar uma história. Havia numa calçada, num bairro da periferia de São Paulo, um rapaz que estava jogado naquela guia, naquela sarjeta. O nome daquele rapaz era Jonatas. O Jonatas vivia na rua, sem apoio, sem ajuda. Ele era usuário de droga, ele assaltava as pessoas daquele bairro, não com violência, mas sempre precisando de coisas e não tinha vergonha de pegar as coisas. Aquele rapaz, ele estava num dia especial
muito machucado. Era uma segunda-feira e no final de semana ele havia participado de uma festa e havia entrado numa briga. Naquele dia, um rapaz passando por aquele jovem perguntou: oi, Jonatas, hoje você não está legal, né? O Jonatas virou para aquele rapaz e disse: hoje eu estou péssimo. Aquele rapaz voltou e disse para o Jonatas: você então gostaria de ajuda? O Jonatas falou: quero ajuda. Estou precisando muito de ajuda. Então aquele rapaz começou a pensar 1000 coisas. Eu preciso então arrumar um trabalho para ele, eu preciso arrumar uma casa para ele, eu preciso trocar as roupas dele, eu preciso arrumar um lugar para ele tomar banho, eu preciso arrumar uma clínica. Isso, uma clínica para que ele possa passar por uma desintoxicação e se livrar do vício das drogas. Então aquele rapaz virou para o Jonathan e falou: vou arrumar uma clínica para você. Ele: clínica? Eu não quero clínica. Eu já fui para 9 clínicas, nenhuma resolveu o meu problema. Aquele rapaz meio que desanimou, porque ele via que o Jonatas precisava de uma clínica. Mesmo assim, aquele jovem perguntou: então o que você quer? Como você quer que eu te ajude? E o Jonatas disse: eu quero esse Deus que você diz que existe. Sabe, queridos, naquele dia, naquela hora, aquele rapaz percebeu que nunca tinha dado oportunidade por Jonatas, de fato, conhecer e conviver com Deus. Então aquele jovem disse para o Jonatas: tudo bem, então, se você quer Deus, você vai para a casa de Deus. Ele falou: tá bom, eu vou. Então aquele jovem levou o Jonatas para sua própria casa. O Jonatas tomou um banho, colocou uma roupa melhor e foi para a igreja. Queridos, miraculosamente, sem clínica, sem tratamento, sem nada, o Jonatas progrediu e chegou ao ponto de não mais ser um usuário de drogas. Ele conseguiu um lugar para morar. Ele conseguiu alimento, amigos, trabalho. E depois de tudo isso, nós podíamos olhar para o Jonatas e ver uma pessoa inteira. Uma pessoa que não morava mais na rua. Uma pessoa que tinha dignidade. Sabe, queridos, as pessoas que moram na rua, elas perderam tudo que elas tinham. E cabe a mim e a você contribuir para que elas voltem a ter dignidade, para que elas consigam novamente olhar no espelho e dizerem: esse sou eu. Porque é a partir daí que ela consegue olhar para o céu e ver as maravilhas que Deus faz. Se nós não interagirmos com elas, se nós não nos dedicarmos a elas, se nós não dermos algo a elas, pode ser que elas nunca consigam sozinhas. Nós somos a ferramenta de Deus para que a vida dessas pessoas possa ser beneficiada. Sabe, queridos, nós temos vivido uma vida de muito egoísmo, uma vida de muita, como eu posso dizer aqui, muito individualismo. Era essa a palavra que eu queria dizer. Tudo para nós, tudo nosso, tudo. Damos algo, sim, para os outros, contanto que o nosso esteja preservado. Quero ler para você outro pensamento da nossa querida irmã White. Está no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 70. Diz assim:
O serviço que é prestado meramente para o benefício próprio, que não promove o bem dos outros, não é serviço a Deus. No céu, o serviço é sempre voltado para o bem dos outros. Assim deve ser também na terra. Isso é a verdadeira religião. Tudo o que não estiver em harmonia com isso é formalismo vazio. Nós precisamos nos dedicar aos outros com o que temos. Se não temos nada, vamos nós até lá. Temos tempo. Não temos tempo. Precisamos criar o tempo para ir até os necessitados e ajudá-los. Talvez os órfãos e as viúvas de hoje sejam os moradores de rua, ou talvez seja o seu vizinho, ou talvez seja um amigo da escola. Você precisa se dedicar no serviço ao seu semelhante. Sabe? Muitas vezes, pode ser que nós não entendamos isso. Pode ser que, de alguma forma, nós pensemos que isso aí é ser bondoso. Mas ser cristão é seguir os preceitos de Cristo. Quais são os preceitos de Cristo? O que é que Cristo andou fazendo aqui nessa terra? Tem até uma música que diz que ele andava fazendo o bem. E, para nosso exemplo, ele deixou isso. Sabe, quando eu e você nos juntamos para fazer algo por alguém, uau! Essa atividade se potencializa. Quando nós juntamos com mais 2, ela não é multiplicada por 4 pessoas, ela é multiplicada por muito mais do que isso. Quando nós nos juntamos como igreja para fazer algo pelos outros, é um poder enorme, é um poder maravilhoso. Mas é preciso que você entenda que o serviço ao seu semelhante não depende do grupo no qual você está inserido. O serviço ao seu semelhante depende de você. O que você individualmente está fazendo pelos outros. Talvez você já tenha visto pessoas necessitadas na rua. E talvez você tenha dito assim, não posso dar dinheiro, vai usar droga. Tudo bem. Então não dê dinheiro. Não adianta eu dar comida, ele joga fora. Tudo bem. Então não dê comida. Mas se eu não vou dar dinheiro nem comida, eu vou fazer o quê? Querido, querida, nós sabemos que as pessoas necessitadas precisam de muito mais do que dinheiro e comida. Às vezes, elas precisam apenas de um ombro amigo para que elas possam chorar as suas dores, suas aflições. Talvez você apenas ir num local em que tem pessoas carentes, necessitadas, para conversar com elas, talvez seja muito mais do que você dar R$10, R$20. Talvez você dar o seu tempo a elas será muito mais valioso do que você dar a elas alimentos ou roupas. Sabe, queridos, nós temos vivido uma vida de religiosidade muito formal. Aqui diz que não ajudar os outros é mero formalismo de vida. Se você vive uma vida religiosa sem o auxílio ao próximo, sem o serviço ao seu semelhante. Ser cristão é sim cuidar da alimentação, mas não pode ser apenas cuidar da sua própria alimentação. Ser cristão é cuidar da sua alimentação e alimentar o próximo. Ser cristão é sim
cuidar da roupa que está vivendo, que está vestindo. Mas acima disso, ser cristão é vestir aos outros. Talvez você diga que ser cristão é ser zeloso e cuidar das atividades nas quais você e sua família estão envolvidas. Eu digo mais. Ser cristão é dar a oportunidade de pessoas necessitadas terem atividades que possam dar a elas dignidade. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que Jesus, quando voltar a essa terra, irá separar os seres humanos em 2 grupos de pessoas. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus continuará dizendo para os que serão salvos, verso 35, porque quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Quando nós praticarmos o bem para os nossos semelhantes, quando nós entendermos a necessidade que temos de nos envolver com pessoas para servi-las, estaremos entendendo o que é a verdadeira, pura e imaculada religião para Deus o Pai. Eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar nesse instante a pensar em alguém que você sabe que precisa de ajuda. Elaborar um plano de ajuda a esta pessoa. Não deixa para amanhã, não deixa para segunda-feira, não deixa para terça, não deixa para o início do mês. Não pense assim: é verdade, eu preciso ajudar alguém. Assim que eu receber o meu próximo salário, eu vou ajudar alguém. Não faça isso. Inicie agora essa jornada de auxílio ao próximo. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você alimente, Ele quer que você sacie, Ele quer que você agasalhe, Ele quer que você visite, Ele quer que você atenda a todos os necessitados que você conhecer. Se você fizer isso, a graça e a paz de Jesus vai chegar até essa pessoa, através de você. Ela será iluminada com a luz de Jesus, pelo seu serviço. E se ela tomar a decisão de aceitar o amor de Jesus, que veio através de você, pode ser que ela desenvolva uma amizade com Jesus. E você e ela, no grande e breve dia da gloriosa vinda de Jesus, poderão estar juntos olhando para o céu e dizendo: este é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Nele nos alegraremos. Eu quero te convidar agora para uma oração.
quero te pedir que você, nesta oração, pense em alguém que você sabe que precisa de ajuda. E que você faça um plano, que você peça a Deus para que Ele te dê força, para que, junto com o poder dEle, você possa ajudar essa pessoa. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, prostrados, ajoelhados, em sinal de grande reverência e amor por Ti. Queremos Te pedir nesse instante que o Senhor nos capacite a nos envolvermos com pessoas e assim ajudarmos. Querido Deus, queremos Te pedir nesse instante que o Senhor nos faça entender o propósito de nossas vidas diante das pessoas que precisam. Querido, precisamos do Teu poder, da Tua unção, da Tua capacitação. E nesse instante em que estamos diante de Ti, prostrados, faça-nos pensar em alguém que precisa do Teu auxílio. Envie o Teu auxílio até nós, para que nós possamos levar até essa pessoa. Te peço isso e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cantarei do amor de Deus, seu excelso amor por mim. Não imenso como o céu, veio dar-me vida, enfim. Cantarei do amor de Deus sem cessar, louvarei sua morte, me salvou. Cantarei do seu amor. Antes de eu poder chorar, Cristo já por mim pranteou. Antes de eu poder orar, na angústia Ele orou. Cantarei do amor de Deus sem cessar, louvarei sua morte, me salvou. Cantarei do seu amor. Se por ele nada fiz, como pôde amar-me, então quero meu amor provar e entregar-lhe o coração. Cantarei do amor de Deus sem cessar, louvarei sua morte, me salvou. Cantarei do seu amor. Deus seja louvado por nos enviar uma mensagem tão especial, né? Tão importante. E a gente precisa pensar bastante como podemos fazer a diferença na nossa sociedade. Eu acredito que essa mensagem tocou você, né? Se você ainda não deixou o seu like, se por algum acaso você ainda não deixou aí com outras pessoas o compartilhamento desse link, ainda dá tempo. Faz isso, tá bom? Nós agradecemos por você ter nos acompanhado até aqui. Que essa mensagem fique em nossos corações. Que Deus abençoe o irmão Marcos em seu ministério de assistência social aqui na ASPA. E queremos dizer para você que quarta-feira temos um encontro com você aqui, o culto de oração. Queremos que você esteja conosco, ok?
E sexta-feira à noite temos aqui a lição interativa. E sábado, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola sabatina. Obrigado por participar com a gente. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like. E por aqui nós estamos encerrando a nossa programação. Esta é uma programação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Tenha uma boa noite, uma boa semana e até a próxima.